Tem outra máscara. Tem. É que eu, em vez de tirar a máscara, tirei o óculos. Tem outra máscara. Ah, é a outra máscara, é. Eu falei pra mim mesmo, não. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por estarem aqui, por estarem a encher esta sala. Esta é a mesa que inaugura a programação de Portugal nesta Bienal, onde Portugal é o país convidado. E estou muito feliz por estar convosco aqui e por estar com estes três amigos, três pessoas que nos vão ajudar a perceber o que é isto de sermos o outro. Cada um de nós é sempre o outro em relação a qualquer coisa. E este é um ano especial, não é? Um ano em que estamos a olhar uns para os outros de uma maneira também diferente, também mais atenta, se calhar. Esperemos que também a tentar compreender-nos melhor. É esse o desafio. E o título desta mesa é Falamos de quem quando falamos de outros? Com que lentes culturais, sociais, políticas vemos o outro? E quando o outro sou eu? Num momento em que nunca se falou tanto de identidades, procuramos ver o lugar do outro saindo da ilha em que estamos. Uma conversa sobre inclusão, exclusão ou a questão da alteridade. Vou apresentar então os meus convidados. Aqui à minha direita está o Daniel Munduruku. Ele é autor de mais de 50 livros, não é, Daniel? Corrija-me se estou errada. Sobretudo para jovens e crianças. A Lília Schwartz é neste momento uma das pessoas que mais pensa o Brasil atual e que mais seguidores tem nas redes sociais sobre esse pensamento que vai produzindo no imediato do acontecimento e, portanto, muita gente a segue para tentar posicionar-se neste Brasil que este ano também vive um momento tão decisivo. O Walter Ugumem é um dos escritores portugueses mais conhecidos no Brasil. Este ano, já no final do ano passado, lançou um livro onde também pensa o outro no Brasil, chamou-lhe As Doenças do Brasil, e estamos aqui em função desse trabalho do Walter para pensar o outro. Eu vou lançar um desafio, pensar o outro através de uma figura que também se sentiu sempre diferente, também se sentiu sempre outra neste Brasil. Falo para os brasileiros, ele dispensa a apresentação, para os portugueses era bom que passasse a fazer parte daqueles nomes com que nos familiarizamos. Falo de Bispo do Rosário, Artur Bispo do Rosário, não é? E num livro que eu vi recentemente, alguém sintetizou a teoria dele desta maneira, que eu acho que é um bom motivo de conversa e um bom ponto de partida, se calhar, para começarmos este olhar sobre o outro. Quem é esse que, estranho, ousa-me fazer olhar a minha própria condição? Eu gostava que cada um de vós refletisse um bocadinho nesta frase e desenvolvesse este pensamento. Daniel, vou começar por si. Quem é esse que, estranho, ousa-me fazer olhar a minha própria condição? É uma boa provocação. Sem dúvida, Isabel. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Uma alegria estar aqui fazendo parte desse momento lindo, como diria Roberto Carlos, né? Com esses amigos queridos e pessoas quem eu acompanho e que admiro bastante. Essa questão, essa provocação, ela faz muito sentido num país como o Brasil, sobretudo, que é o país da diversidade, né? E é um país que não aprendeu a olhar para o outro tal como o outro é. A gente aprendeu muito a olhar para o outro a partir de uma visão já pré-estabelecida pelo pensamento hegemônico que nos foi construindo. Foi construído a partir de um pensamento hegemônico e acabou colocando o diferente ou o outro num outro lugar que não era o lugar de ser Brasil, né? O lugar de ser brasileiro. Era o lugar, às vezes, de serviçal, era, às vezes, o selvagem, muito poucas vezes, no seu lugar
que é o lugar de pertencimento, né, de cada uma dessas culturas que acabaram formando o que nós somos. Mas olhar para esse outro ou verificar o que esse outro é, perceber o que o outro é, tem sido um exercício muito difícil de se fazer no Brasil. Justamente porque essa visão hegemônica ela foi entranhada dentro da gente de tal maneira que a gente não consegue se desfazer muito facilmente dela. Quando a gente fala do tal racismo estrutural que ainda alimenta as nossas visões de mundo, nós estamos falando exatamente disso, né? A gente não se percebe. E não se percebendo, a gente não consegue perceber o outro também tal qual ele é. A gente o percebe como a gente gostaria que ele fosse. É isso que a gente chama de colonização, né? É tentar fazer o outro pensar do jeito que a gente pensa. Então, e obviamente, quando a gente sai, se retira um pouco do nosso lugar de origem, como é o meu caso, é que eu volto meu olhar novamente para pensar meu povo, para pensar minha cultura, é que eu me percebo esse outro, né? E eu percebo como ele vai nos constituindo a partir de um desejo dele, não a partir do nosso sonho, né? A partir daquilo que nós somos, ou a partir daquilo que nós nos entendemos, né? Entendemos a nossa cultura. Então, para começar, Isabel, é isso. Muito obrigado. Lília, o Daniel falou aqui de uma questão que este olhar, não perdendo a frase de Bispo do Rosário, mas este olhar que muitas vezes a Lília tem denunciado, que é o olhar europeizante, não é? No modo como o Brasil se pensa também a si mesmo, não é? Como é que o Brasil, a partir dessa norma, se trata na diferença, não é? Mas quem é esse que estranho ousa-me fazer olhar a minha própria condição? Bom, acho que não está funcionando. Tá? Pronto, deu. Bom dia a todas, todos e todes, aos valentes que conseguiram chegar aqui, não é? Uma alegria estar aqui com essa mesa tão bonita. A Isabel, ela não é só nossa moderadora, mas ela tem um livro sobre a questão que ela levanta, né? Sobre o outro que habita a Isabel, que é quase uma brasileira honorária, né? Na minha opinião. O Daniel, né? Que é um orgulho, né? Que nos orgulha. Eu tive a alegria de publicar a História de Índios, né? O primeiro livro do Daniel, uma emoção. E o Walter, que é do tipo, para mim, nunca te vi, sempre te amei, né? Ou seja, já li tudo, gosto demais. E o seu último livro é justamente sobre esse tema que nos irmana, né? Bom, a Isabel começou lembrando do Arthur Bispo do Rosário, e eu queria lembrar a todos vocês que há uma belíssima exposição agora no Instituto Moreira Salles sobre o Arthur Bispo do Rosário, esse artista do impossível, né? Ou seja, uma pessoa que se retira da vida, que passa a fazer arte com aquilo que a sociedade descarta e que passa a nos interrogar sobre os limites entre o eu e o outro. Porque, na verdade, nós sabemos, eu sou antropóloga de profissão, que não existe, que só existe eu e outro em relação. Não existe o eu e o outro no absoluto. Nesse tempo tão odioso, tão intolerante que nos é dado viver, nós passamos a acreditar que eu e o outro são categorias ontológicas. Não são. Eles só existem em relação. Eu aprendi, né, com o meu ofício, que a alteridade é assim, a gente vai ao outro, não para tentar descobrir o outro. Porque se você for profundamente aquele outro que você constrói também, esse outro vai lhe alterar profundamente. Então, o movimento que nós deveríamos, a nossa boa utopia deveria ser familiarizar o outro para estranhar a si próprio. Eu penso que é esse movimento que nós precisamos. Daniel chamou a atenção, e Isabel também, há uma questão que eu venho tratando muito, que é esse pensamento colonial brasileiro. Não sei porque todos os brasileiros, Walter nos dirá sobre os portugueses, nós imaginamos que fomos gregos no passado. Com uma população no IBGE de 56,4% de pretos e pardos, segundo as categorias do IBGE, nós ainda nos imaginamos brancos. Com
uma história como era a nossa, que quando os europeus chegaram ao Brasil, o Brasil era densamente colonizado, a população da costa correspondia à população da Península Ibérica no contexto do achamento, ou vocês me perdoem aqui, nesse local do genocídio que aconteceu no século XVI, nós ainda falamos em harmonia. Essa é a loucura brasileira. Não é? Um país tremendamente violento, com uma violência epidêmica, que traz para si a ideia de harmonia. E há mais uma questão, e aí passo para o Walter, que eu gostaria de destacar, que é um lugar que eu ocupo aqui. Eu sou uma mulher cis, branca, e é muito impressionante como a branquitude no Brasil produziu uma régua e compasso, de maneira que nós racializamos os outros, mas não racializamos a nós mesmos. No Brasil, penso que em Portugal também, mas vocês nos dirão, aí estão os nossos outros, não é assim? No Brasil, a branquitude é uma espécie de norma que não se nomeia. Ela produz um conforto ontológico e classificatório. Então, essa mesa é uma mesa muito correta, o tema é sensacional, sobretudo nesse ano de 2022 no Brasil, que é um ano arquivo de tantos eventos que acontecem. Eu proponho a vocês que a gente não transforme esses dias de celebração em feriados, mas em dias de reflexão. A intolerância cresceu muito no Brasil desde 2016. A intolerância religiosa, a intolerância de gênero e sexo, a intolerância racial e a intolerância de região. Acho que nós estamos no ano da virada. E faz parte da virada nós percebermos os outros que vivem em nós. E como somos nós que construímos esses outros. Obrigada. Walter, tu aqui sentes-te outro? Vamos à frase do Bispo do Rosário, Artur Bispo do Rosário. Começo por me sentir atrapalhado. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar nesta mesa com estas pessoas que admiro tanto. E obrigado pelo convite para estar nesta Bienal, na representação portuguesa. E obrigado a ti, Isabel. Eu gostava de começar por dizer isto, que eu conheço a Isabel há muitos anos, vemo-nos muito pouco, mas reconheço a Isabel uma condição muito resiliente. Lembro-me de ela se lançar para os Estados Unidos da América, viver um pouco na dispersão possível para fornecer a Portugal, eventualmente, algumas das mais brilhantes e das mais importantes entrevistas com autores internacionais que alguma vez se fez a partir do pensamento português, digamos assim. E por isso é uma maravilha ver que ela tem vindo a descer à América e veio ao encontro da América que eu mais amo, e por isso é uma maravilha estar aqui contigo, Isabel. Obrigado por isso. O Artur Bispo do Rosário é uma figura pela qual eu me apaixonei assim que eu conhecia há muitos anos, e era a personagem que eu queria para o livro que eu escreveria sobre o Brasil. Durante muito, muito tempo eu li, frequentei, fui ver as exposições possíveis e fui anotando a minha paixão pelo Artur Bispo do Rosário, e achava que era inevitável Doenças do Brasil, que teriam outro nome, mas que este livro que foi feito agora, que foi publicado agora, haveria de ser uma história dele, uma história para ele. O que é que me impressionava naquela figura? O simples facto dele se ter convencido que precisava de se embelezar pela oportunidade ou pelo anúncio de que Deus um dia o visitaria. E por isso ele teria de ser digno, ele teria de estar digno para merecer, no fundo, a visita de Deus. Por que é que eu estou dizendo isto? Eu acho que desde menino que fui lendo e que fui abeirando a cultura brasileira e que fui incorporando na minha identidade coisas da cultura brasileira, como alguém que eu nunca acreditei que pudesse vir ao Brasil, nunca acreditei que pudesse haver esta visitação, este encontro, mas como alguém que tinha a esperança de encontrar essa figura gigante que é este país e, no fundo, que é esta multidão, que é este povo. O que é que isso tem que ver? Tem que ver que, para mim, essa relação, essa alteridade com uma multidão que chegava através
através dos livros e dos filmes, e chegava através da música, e chegava através da pintura, por exemplo, isso foi-me educando para uma linguagem que era muito mais misturada, muito mais liberta, e que não aceitava jamais aceitaria ser subjugada a uma padronização de qualquer tipo de regra e, desde logo, de qualquer tipo de pensamento que pudesse ser simplesmente eurocêntrico, visto a partir do reduto do nosso poder, digamos assim. E por isso, para mim, quando penso o que há dos outros em nós e essa peculiaridade de alguém nos observar e produzir uma estranheza, fazer-nos duvidar de quem somos, eu penso muito nisto. Eu acho que duvidei sempre procurei problematizar uma certa pacificação que existe em Portugal em relação à sua história, porque colocando o pé de fora de Portugal, nós percebemos que os efeitos perduram, os efeitos, e a Lília foi muito clara, o genocídio que operou e que os portugueses operaram em territórios externos e desde logo no território que chamamos hoje no Brasil, esse genocídio até hoje provoca efeitos, e enquanto nós, portugueses, eu diria até europeus, não nos consciencializarmos que ainda está em marcha o mesmo plano, vamos ser de alguma forma culpados disso, não é? Então eu acho que nós só conseguimos merecer uma certa redenção se estivermos em todos os instantes como obstáculo à continuação desses efeitos, dessas sequelas. Nós precisamos não só de as reconhecer, como agir, estar como agentes que impeçam que elas perdurem. Então é um pouco isso que eu gostava de começar por dizer. Sim, o teu livro e em algumas entrevistas que deste, mencionaste a questão da mestiçagem. Este é um país onde a mestiçagem existe, mas voltando aqui, é um país também da diversidade, é sobretudo um país da diversidade, onde se tentaram fazer, e se continuam se calhar a tentar fazer, demasiadas generalizações, não é, Daniel? O Daniel fala disto a propósito do índio, não é? Chamaram ao branco, chamou ao índio, que não é, ao indígena, chamou-lhe índio. Essa questão da linguagem, não é? De arrumar o indígena numa única palavra, não é? Que condensa essa tal generalização, faz parte daquilo que tanto a Lília como o Walter estavam a falar e que eu gostava que desenvolvesse. Índio é errado, Daniel? Então, eu tenho procurado... Eu sou educador de formação, né? E sempre que eu procurei, assim, tentei fazer uma aproximação entre a sociedade brasileira com os saberes ancestrais, eu sempre me deparei com a dificuldade de trazer à tona essa nossa diversidade cultural, a diversidade linguística que tem no Brasil, exatamente porque a gente batia sempre numa ideia cínica, genérica de índio, né? As pessoas não conseguiam avançar para além dessa alcunha, né? Para além desse apelido que nos impuseram. De modo que as pessoas sempre olharam para mim e viam o índio que estava no imaginário delas, né? Esse índio estereotipado. E elas sempre se chocavam quando eu dizia que não, eu não sou índio. Eu não sou índio. Né? A palavra índio é uma palavra que não diz quem eu sou. É uma palavra que diz que as pessoas acham que eu sou. E aí vem novamente todo esse pensamento histórico, colonial, né, que nós temos, que foi massificando o modo de tratar a nossa população de forma genérica, que não permitia perceber a diversidade e a identidade que cada povo traz consigo. Então, ao invés de ser índio, então, eu sempre disse para as pessoas que no Brasil sequer existem índios. É uma categoria inventada, né? E o que no Brasil efetivamente existe são povos, são tradições, são culturas, são nações, não é? São manifestações de cultura diferentes e que precisam ser
conhecidas e reconhecidas dentro desse grande território nacional. Portanto, a palavra índio não é uma palavra que nos qualifica, pelo contrário, ela nos desqualifica. Desculpe interrompê-lo. Qual é a palavra que o define assim, Daniel? Então, como fazer para a gente romper um pouco com essa ideia? Tem gente sempre que acha o que relaciona a palavra índio à palavra indígena. Eu aprendi, através da linguística, que isso foi só uma coincidência. Uma coincidência. A palavra índio é uma palavra que nos nega. A palavra indígena é uma palavra que nos afirma. Porque o índio, se a gente pensar, né, e eu fui atrás também disso para entender melhor, eu descobri no dicionário que primeiro significado que se dá para a palavra índio é: índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Fiquei tão feliz quando soube disso. Já era tanta coisa, né? E ainda um elemento químico. E só depois vai dizer assim, relativo aos primeiros habitantes do Brasil. Isso não define nada, né? Isso não define absolutamente nada. E aí, curiosamente, eu fui buscar a palavra indígena no mesmo dicionário e descobri que indígena significa originário. E mais, descobri que o antônimo, o contrário de indígena, é alienígena. Ou seja, aquele que vem de fora, o extraterrestre, o estrangeiro, né? Portanto, o indígena é aquele originário, é aquele que está naquele território, mora naquele território, se compromete com aquele território. Portanto, a palavra indígena tem muito mais a ver com o que eu sou, com o meu pertencimento como parte de um povo munduruku, um povo específico, não esse índio genérico, né? Mas especificamente eu pertenço a um povo. Esse povo tem uma cultura, tem uma história, tem uma tradição, tem uma trajetória de vida, tem uma compreensão de mundo, portanto responde também aos dramas da existência do jeito dele, mas ele não é igual a um Chavante, ele não é igual a um Kayapó, ele não é igual a um Yanomami, né? Esses outros que eu citei aqui, dos 305 que existem no Brasil, esses poucos que eu citei, cada um deles formam exatamente sua visão de humanidade, de ser humano. Então, ser Yanomami é uma coisa, ser Chavante é outra coisa, ser Munduruku, uma terceira coisa. Portanto, colocar tudo isso, sufocar isso tudo num conceito negativo, ou negacionista, hoje nós estamos com essa palavra, né? É justamente não levar em consideração as respostas que os nossos povos dão ao drama da existência. É, portanto, não compreender que o outro, né, que esse outro, que não somos nós mesmos, né, que o Yanomami também para o Munduruku é o outro, né, que o Chavante é um outro para o Yanomami, né, e cada uma dessas manifestações na cultura são também uma forma de ser humano, né? E ela consegue absorver isso com muito mais naturalidade do que os adultos que já são cabeçudos, não conseguem se abrir para ver essa outra maneira de chamar, outra maneira de se relacionar, etc. E tal. Então, a minha esperança continua sendo alimentar a mente das crianças e dos jovens para a gente construir essa ponte que nunca houve. Lília, pegando aqui nesta expressão e nesta palavra índio, não é? E naquilo que ela contém enquanto generalização, gostava de ouvir falar deste aspecto, não é? Como é que a linguagem, ao generalizar, pode excluir a diversidade, não é? Pode deixar de contemplar o espaço do outro, não é? Bom, vamos lá. Eu sempre, o historiador Todorov, acho que até limos juntos, Daniel, ele chama a atenção de quando Colombo chegou às Américas, ele disse algo parecido com o que eu vou dizer agora, não igual. Fiquei encantado com esses índios, porque falo e eles entendem tudo o que eu digo. É certo que eu não entendo o que eles dizem, mas eles entendem tudo o que eu digo. O Todorov chamou essa frase de um Colombo hermeneuta, ou seja,
esse suposto que os povos colonizadores têm de que o que eles falam é compreensível, que aquilo que o outro fala é absolutamente incompreensível e deve ser destruído. Eu acredito, estou vendo o Canaã aqui, ele pode falar muito melhor, mas eu acredito muito no poder das palavras, né? Lembro um filósofo, Michel Foucault, que tem um livro maravilhoso chamado As Palavras e as Coisas. As palavras produzem desigualdade, as palavras produzem subordinação. Eu vou dar um exemplo muito brasileiro. O primeiro concurso realizado sobre o que diria a respeito à nossa identidade foi realizado pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1835. O Brasil nem era Brasil, mas o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro criou um concurso que se chamava o seguinte: Como escrever a história do Brasil? Que nós poderíamos trocar por Como inventar uma história para o Brasil. Vejam as palavras e as coisas. Esse concurso foi ganho, poucos brasileiros sabem, que o primeiro concurso de história do Brasil foi ganho por um estrangeiro, o bávaro von Martius, que defendeu a ideia de que o Brasil era composto por 3 grandes rios. Um rio branco, muito caudaloso, um rio negro, que na verdade era um riacho menor, que desaguava no branco, e um rio indígena, menor ainda, era quase uma cascatinha, né, que desaguava também no branco. Muita gente usa essa teoria para falar no termo mestiçagem como mistura. Não à toa, esse é o grande mito da nacionalidade brasileira. Por que nós não pensamos a palavra mestiçagem como mistura, mas também como hierarquia e como separação? Essa é a boa. Eu penso que o mito funciona assim. O mito não é mentira. Ele funciona em espiral sempre que uma contradição mantém a sua produção. Pois bem, o mesmo mito das águas que se misturam será usado por Silvio Romero, será usado por João Batista Lacerda no primeiro Congresso Universal das Raças, será usado por Gilberto Freire. Eu não tenho tempo, nem vou usar o tempo de vocês para isso, mas o mito da mistura é agora ultrapassado por outra palavra, a palavra e as coisas, pela palavra meritocracia, que é uma versão atual, na minha opinião, do mito, dessa lenda de um país tão harmonioso, tão miscigenado, né, onde nunca há guerras. Tem guerra toda hora, mas a gente não vê, né? Ou seja, tem essa miopia cultural. Por que a meritocracia é o novo mito? Porque a meritocracia, como disse o Geledé, e outras ainda nem saem. Então, as palavras marcam o nosso mundo. É por isso que nós falamos que nós temos arte, nós ocidentais, eles artesanato. Nós temos filosofia, eles têm lendas. Né? Nós temos ciência, eles têm crenças. Palavras não são nada inocentes. Elas cravam a nossa realidade e a nossa mentalidade. Walter, tu usaste as palavras para criar um mundo onde marcas a questão do genocídio, a questão da usurpação dos corpos, a questão também da usurpação da linguagem, a partir de uma história de alguém que é um indígena, não é? Como é que tu construíste este universo num momento em que entra aqui outra questão que é delicada neste momento, e sobretudo aqui no Brasil, onde ela apareceu, que é ir ao lugar do outro, à fala do outro, não é? O lugar da fala do outro. O que é que fala-me desta criação? Bem, eu vejo as doenças do Brasil, vejo este meu livro como uma forma de escuta. Então será mais um lugar de escuta do que um lugar de fala. Mas, e creio que o papel do escritor, pelo menos de um escritor tal qual eu me vejo, é sobretudo lidar com o império da imaginação. Eu fiz muita questão de criar uma nota de autor no fim do livro, onde explico que não sou antropólogo, não sou historiador, não estou a tentar fazer ciência. Claro que deito mão de alguma coisa que procuro saber
e acho que a literatura é uma forma de caminharmos para saber, para conhecer alguma coisa, não é? Não escrevemos, eu pelo menos não me interessaria nunca um livro que me deixasse só no adorno das palavras, numa espécie de enfeite, de pensamento enfeitado. O que eu quero é aprender alguma coisa e por isso escrevo para aprender alguma coisa. Mas aprendo sobretudo a partir do enfoque da imaginação, da potenciação daquilo que pode ser universal, que nos pode pertencer a todos e que nos pode levar a pressupor, presumir ou pressentir o lugar do outro. E isso não é uma forma de ocupar o lugar do outro, é uma forma de o escutar, de dizer eu sei a que distância estou, sei quem sou perfeitamente, é inevitável que seja quem sou, mas este vai ser o meu modo de talvez ter, eu não gosto nada da palavra empatia, mas de talvez poder passar um pouco pela experiência da vida que é a vida de outra pessoa que não eu. Eu posso dizer-te que depois de ter achado que muitas das ideias que eu tinha para escrever sobre o Brasil eram paixões mais ou menos seguras e sem sobressalto, esta ideia para escrever a partir de um povo originário, de inventar uma comunidade numa Amazónia que eu também sobretudo imagino, esta ideia me foi inevitável pelo perigo que ela me trazia. Ou seja, não podia haver conforto nenhum nesta aventura. O que ela me propõe é exatamente a criação de uma espécie de romance, mas é uma coisa poética porque é feita de linguagem, é sobretudo um esforço de linguagem para chegar a uma mentalidade que não é exatamente a minha, que talvez não seja exatamente a de ninguém, mas que nos propõe a nós a situação de estrangeiro que chega a um lugar que não é seu. E era isso que eu queria, é sobretudo isso que eu quero, é sobretudo essa experiência que eu quero propor ao leitor, a de entrar num livro, estranhando a linguagem, embora eu só possa escrever em português, porque eu só sei escrever em português, mas talvez perturbando a língua portuguesa de tal maneira que ela não seja imediatamente a língua de nenhum de nós e que nos obriga a um estágio em que vamos conquistando os sentidos, os significados, vamos descodificando afinal o que está a ser dito, como alguém que chega de facto a uma terra que não é sua e por isso que escuta a gente que não é a sua gente, não é? É outra gente. E por isso a minha ansiedade era a de ver um Brasil progredindo, um Brasil transformando-se a partir de um ponto de vista interno, profundamente descolonizado e que brota apenas da sua própria natureza, digamos assim. Porque é que eu levei muitíssimos anos a apaziguar-me com as várias versões? Eu escrevi este livro muitas vezes, em várias perspectivas, com os personagens com idades distintas, em posições distintas na comunidade da Abaeté. Eu achei que só podia, a dada altura, só podia fazer sentido se eu limpasse um pouco o folclore e uma certa mitologia imediata que nós temos, se calhar preconcebida, muitos conceitos prévios que temos em relação às figuras dos povos originários e até dos povos negros, porque eu acho que uma das inscrições, se calhar mais comoventes no meu livro, tem que ver exatamente com os povos negros a partir de uma figura de um rapaz negro. Eu precisava de limpar um certo folclore e tentar fazer com que a narrativa brotasse, viesse de um lugar de uma certa até simplicidade. E não vou dizer que foi algo que tenha acontecido como uma iluminação muito, muito simples, não creio que santo nenhum me tenha ajudado, mas creio que implicou sobretudo a coragem de me colocar nesse lugar de alguém que aceita correr o risco, ficar em perigo. E acho inclusive muito importante que nós façamos regressar a arte e até o pensamento à posição de perigo para não cairmos nessa higienização imediata que eu acho que é imobilizadora e padronizadora
e que nos destituirá da humanidade em pouco tempo. Estamos aqui num espaço de literatura. O espaço de literatura esperemos que seja um espaço de pensamento, não é? Um espaço onde possam existir também este tipo de provocações. Estamos também num espaço e num momento de celebração. E eu lembro-me de uma frase do Daniel, há uns anos, a propósito das celebrações, do que o que podemos ter com a celebração e do erro em que podemos muitas vezes cair na celebração. Celebrar o dia de índio, não é? Tem a ver com aquilo que o Walter falou, que leva-nos ao folclore, não é? Leva-nos ao modo como o outro nos olha e olha-nos como algo exótico. E eu gostava de vos ouvir neste momento. Estamos aqui num espaço onde um ex-colonizador está a entrar no espaço do ex-colonizado, não é? E como é que neste momento esta celebração dos 200 anos de independência do Brasil, como é que neste ano esta celebração pode ser feita para que não passe deste momento, o momento em que nós queremos marcar uma data e apaziguar-nos com ela, e depois tudo passa e o pensamento esvai-se no momento da celebração do Dia de Índio, não é? Como no momento da celebração do Dia de Índio. Bom, eu venho de uma tradição que celebra muito, né? Uma tradição que ritualiza muito. E a gente aprende desde criança que ritualizar é uma forma de a gente não esquecer. Não esquecer o nosso lugar de origem, de onde a gente veio, né? E dar um sentido para onde a gente tem que caminhar. Celebrar, portanto, é uma forma também de a gente revisar a nossa própria história, né? Revisar o nosso próprio jeito de entender como a história foi sendo narrada, foi sendo escrita. Então, celebrar 200 anos de independência também celebrar a nossa memória, porque a memória ela é feita assim de pequenas lembranças, né? A gente não consegue trazer toda a memória à tona, porque senão a gente fica louco, né? A memória funciona em drops. Talvez por isso as histórias elas surjam na nossa mente de uma forma muito mágica, assim, né? Porque a gente mexe com a memória, aí a história vem surgindo para a nossa lembrança. O Brasil precisa fazer um caminho de volta. E esse caminho de volta significa também olhar para trás e descobrir, perceber o quanto ele não conseguiu olhar perceber a presença dos indígenas e dos negros na formação da nossa identidade nacional, né? A gente precisa fazer esse caminho. E um outro dado importante é que dessa mesma tradição da onde eu venho, ela é uma tradição de ritos de passagem, né? O rito de passagem é uma quebra no tempo, né? Em que faz com que a gente passe de um momento de vida para outro. Então a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto, né? E todo rito de passagem ele tem a ver com o sofrimento. Não dá para a gente fazer uma mudança sensível, realmente transformadora, se a gente não sofrer, né? E o Brasil ele precisa fazer esse seu rito de passagem. Aliás, eu costumo pensar o Brasil como um país adolescente, né? Não adulto, porque só tem 522 anos, não criança, porque já tem 522 anos, mas um país adolescente. E o que caracteriza a adolescência é exatamente a crise de identidade, né? É essa tentativa de se desprender da sua infância, mas também se aceitar como num processo de crescimento, aceitar também o seu momento novo. E não existe, repito, nenhuma possibilidade de a gente fazer esse rito, essa passagem, sem a gente sofrer. Talvez por isso o Brasil tenha construído para si, a Lília falava isso ainda há pouco, tenha construído para si uma história de encantamento, uma história de folclore, uma história de alegria, né? Nós somos um povo alegre, um povo feliz, um povo que, ao celebrar a dor, a gente canta, a gente dança, a gente faz carnaval. Os nossos sambas enredos é para falar de sofrimento, mas a gente dança.
né? Ele não gera nenhum impacto efetivo na mudança, porque isso passa a ser só um momento de celebração mesmo. E não pode ser só celebração. Ela precisa ser também uma revisão. Ela precisa ser uma volta para ver o que nós fizemos com isso, né? Como é que nós nos constituímos, de fato, agora como uma nação, como um povo, nesse momento que nós estamos vivendo, e como nós chegamos a isso. Porque, na verdade, isso tudo é um processo, né? É um processo histórico que vem se reproduzindo de uma maneira muito golpista, aliás, desde 1500, né? É golpe atrás de golpe no Brasil, né? A própria República foi um golpe, e depois da República vieram golpes, até o mais recente, 2016, e por aí vai, né? E a gente corre risco de ter mais um pela frente. Então, quer dizer, a gente não faz o rito de passagem. A gente vai transformando tudo em folclore. A gente até elege pessoas que se auto-intitulam mito, né? E a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que começar a pensar num projeto de país, né? Num projeto de fato. E para pensar o projeto de país, a gente tem que sofrer. A gente tem que celebrar menos a nossa cultura e pensar mais em como nós vamos sair desse buraco que nós entramos, né? E para já ir acabando, já ir nunca mais. Para ir já concluindo a minha fala, né, a gente tem que pensar, de fato, em alternativas viáveis para esse nosso país. Lília, que conversa é possível entre nós, uns e outros, um colonizador e um ex-colonizado? Que conversa é possível neste momento entre nós, neste ano de celebração, entre um ex-colonizador e um ex-colonizado, como o Daniel estava aqui a referir? Bom, a conversa como disse o Walter, é necessária, né? Nós estamos vivendo aqui esse ano de tantas datas, né? O ano da Semana de Arte Moderna, que a gente precisa entender que foi a semana que ocorreu em São Paulo, mas ela não é de São Paulo. 100 anos do Partido Comunista, 100 anos da morte de Lima Barreto, que não foi convidado para essa festa, e 200 anos da independência do Brasil. A ideia de 200 anos só pode ser tomada, como o Daniel já chamou a atenção, como um movimento para celebrar e revisar. Não se trata de culpabilizar a colonização, né? Já temos aí muito mais que 500 anos, né? Enfim, porque, como dizia o poeta Oswald de Andrade, quando os europeus descobriram o Brasil já havia descoberto a felicidade. Então, são muito mais que 500 anos. Vamos botar nessa conta, né, Daniel? Mas, mesmo assim, vamos falar de 200 anos. Se trata de cada um olhar a partir do seu lugar. Essa versão que nós costumamos celebrar da independência do Brasil é também uma lenda dourada, sem crises, sem lutas, quando existiram muitas lutas. Essa é uma versão, primeiro, sudestina da nossa independência. Nós sabemos, por exemplo, agora, que essa versão de D. Pedro, às margens do Ipiranga, foi uma versão construída nos anos 1830 para dar proeminência para D. Pedro. Essa versão também foi sequestrada em 1922 pelo Museu Paulista e por São Paulo, que contou essa história como se fosse uma história da proeminência de São Paulo. Essa história também foi sequestrada em 1972. Plena ditadura militar, os militares transformaram D. Pedro não num príncipe português, mas num militar que dava um golpe da legalidade. Ou seja, era preciso dar um golpe para colocar o Brasil nos trilhos.
E essa versão tem sido sequestrada desde 7 de setembro de 2021, quando Jair Bolsonaro anunciou o golpe. Fez uma crítica às instituições democráticas brasileiras, falou num outro sequestro, ele tem sequestrado os nossos conceitos como liberdade de expressão, e continua a todo momento falando dessa questão. Portanto, temos aqui uma questão teórica e uma questão pragmática. Pragmática, que independência e que 2022 nós queremos celebrar. Um 2022 tão europeu, tão português, tão palaciano, tão masculino. Um 2022 que não fala das lutas que existiram no Nordeste. Né? Na Bahia, até hoje, o 7 de setembro não é a data. Na Bahia, até hoje, se falam das lutas a favor e contra os portugueses. Vamos prestar atenção na luta de Genipapo, no Piauí, onde existiram 200 mortos. Essa é uma questão que nós temos pela frente. Outra questão. Acho que todos nós, dói para todos nós. Então, não se trata apenas de falar desse golpe do filho para o pai, Dom João. Se trata de falar um pouco de por que o Brasil virou um império cercado de repúblicas por todos os lados. Por que é que nós tivemos uma independência tão conservadora? Por que é que nós elegemos uma tela imaginada, que é a tela do Pedro Américo, a pensar na nossa independência? Muitas nações se imaginam a partir de uma tela, mas o caso brasileiro é flagrante, porque o próprio Pedro Américo, vocês sabem que eu estou falando da tela Independência ou Morte, disse num livro que ele publicou em 1888 que ele sabia que Dom Pedro não estava montado num cavalo, que estava numa mula, mas que não ficava bem a um chefe de Estado europeu e português aparecer montado numa mula. Pedro Américo também fez uma série de estudos sobre o terreno do Ipiranga. Sabia que o terreno não era elevado, era plano. Mas o que diz Pedro Américo? Em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Pedro Américo também sabia que Dom Pedro não estava com roupas de viagem, porque não estava em missão oficial, ele tinha ido visitar a Marquesa de Santos. E Pedro Américo comenta, no seu livro de 1888, que Pedro I não se encontrava bem das suas funções estomacais. E é verdade, os documentos dizem que ele precisava apear-se. Então não é uma coincidência que Pedro Américo tenha colocado o Riacho do Ipiranga na tela. Não cabia, e ele colocou. Vejam que esses são projetos imaginários. Falávamos de palavras, agora vamos falar de imaginação. Walter falou tão bem de imaginário. Como imaginar as imagens, o imaginário, as telas, elas não são inocentes. Elas não são consequências. Elas produzem realidades. Elas impactam a nossa visão, a nossa imaginação. Quantas vezes vocês não se imaginaram a partir de uma tela que foi também imaginada? Então, vou lançar um livro que se chama O Sequestro da Independência. Mas, para terminar, vamos fazer de 2022 um momento não de imaginação folclórica, como diz o Walter. Vamos fazer de 2022 uma oportunidade. E, sobretudo, gente, está na hora de nós praticarmos vigilância cidadã. O golpe é dado todo dia por Jair Bolsonaro. O golpe é dado tanto... Fora já. É dado de tal maneira que nós naturalizamos. Na rede do meu Instagram sempre tem gente que fala, mas professora, você vai colocar o Bolsonaro de novo? Vou, até ele cair. Então, gente, não vamos naturalizar o golpe. Não vamos deixar que Jair Bolsonaro conte essa história cabotina, militar e golpista do 7 de setembro. O 7 de setembro que nós queremos acreditar é um 7 de setembro que fala de liberdade e que fala de emancipação, que é o que nós precisamos nesse Brasil, não é?
A Lília deu uma deixa da imaginação e eu vou pegar na deixa que o Walter disse há bocadinho, que o lugar dele é o de escuta, e se calhar aqui é o momento da escuta ativa, não é? Talvez a escuta ativa seja um grande... Vi que querias dizer qualquer coisa. Sim, eu não voto no Brasil, mas eu tenho tanta vontade de poder votar que eu queria pelo menos dizer, eu acho que vocês devem escolher uma pessoa, eu não vou dizer qual é o sentido do voto, assim, em quem especificamente, eu acho que devem votar sobretudo em quem não for Bolsonaro. Eu acho que vocês devem votar em alguém que não acuse tanto medo, porque não é normal uma pessoa ter medo de mulher, ter medo de indígena, tem medo de negro, tem medo de viado, tem medo de tudo, é demasiado... Eu acho que deve ser cansativo viver com medo de tanta gente. Eu estava pensando, eu acho que só tenho medo de um vizinho meu que tem uma pistola, tem uma arma. Acho que é a única pessoa verdadeiramente de quem eu tenho medo do mundo. Assim, eu vivo dessa forma. O resto das pessoas posso não conhecer, posso estranhar um pouco, assim, não chegar tão perto, mas eu não vivo pensando nelas, não estou preocupado com o que elas fazem, não quero nem pensar no que elas fazem, porque eu tenho pouco tempo para pensar no que eu próprio faço e quero fazer. Então, eu acho isso. Acho que votem numa pessoa que não pareça estar tão preocupada com o que vocês são, mas que se preocupe em abrir caminhos para potenciar tudo o que nós possamos imaginar, tudo o que a cidadania brasileira tem por cumprir, não é? Então, eu sou muito fora Bolsonaro. Vocês desculpem, mas eu desde o início sou muito, muito fora Bolsonaro. Nunca entendi como é que ele pode ser eleito, porque todo o pensamento dele é grotesco. Eu acho que ele nem pensa muito, mas aquilo que parece pensar... enfim, qual era a tua pergunta, Isabel? Não sei se... É porque é muito mais importante... É muito mais importante que dessa Bienal resulte uma votação mais esperta, mais inteligente. Então, se depois disto tudo Bolsonaro cair, então a Bienal foi uma maravilha. Então, que haja aqui uma semente qualquer. Há espaço para 2 perguntas, o tempo já está no limite. Só duas perguntas. Alguém? Não estou a ver. Aqui. Bom dia, meu nome é Júlia, eu faço parte do 3º ano do ensino médio, então sou uma estudante. E eu queria perguntar para vocês o que vocês têm a dizer para o jovem nesse ano eleitoral, que é de mudanças e que nós vamos ter uma parcela muito grande de importância na mudança do cenário do Brasil hoje. É isso, obrigada. Bom, eu diria assim, sejam rebeldes, se rebelem, se revoltem, vão para as ruas, cumpram um papel que o jovem tem que cumprir, né? Ali ele falava, a gente não pode se acomodar, né? Não pode naturalizar as coisas, porque se a gente o faz e tem feito muito isso, a gente corre o risco mesmo de reproduzir, continuar elegendo, inclusive, pessoas que nada têm a ver com a mudança do Brasil, né? A gente vai continuar elegendo mitos, palhaços, né? E armamentistas que estão aí. E eu estou falando principalmente para o povo de São Paulo, né? O povo de São Paulo, que é um povo que tem se superado, né? No tipo de votação e de eleição que faz das figuras que representam esse Estado aqui, que deveria ser, na verdade, um modelo, um exemplo de revolução, e está sendo cada vez mais colocando menos representantes interessantes e potentes para ajudar o Brasil a pensar o Brasil. O São Paulo tem essa vocação, eu acho, mas a gente deixou muito de lado isso, né? E os que nos representam hoje no Congresso Nacional são pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com o Estado, sem exageros, óbvio, sem generalizações, mas uma parcela sensível dos
no Congresso Nacional são um fracasso, né? São, de fato, uma aberração. Então é isso. E cabe à juventude, né? Inclusive, eleger pessoas jovens, inclusive, né? Pessoas que se comprometam e que possam aprender e colocar em prática uma nova ética dentro do Congresso Nacional. E também, claro, nas câmaras estaduais e tudo mais. Isso é fundamental. Então, se juntem, se unam, se rebelem, né? Façam a esperança se renovar, sabe? E certamente não são os velhos que vão fazer isso, né? Os velhos já estão meio caquéticos, já estão meio cansadinhos. Tem que ser a juventude que tem que trazer fazer essa esperança aparecer, surgir e fazer sentido para a vida da gente. Quer acrescentar alguma coisa? Sim. Deu? Júlia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu tenho uma filha, Júlia, então toda vez que alguém diz que é Júlia, eu já me emociono direto. Júlia, tua pergunta me lembrou uma situação que nós vivemos aqui no Brasil, que eu tomei como uma metáfora esperançosa. Uma garota como você entrou com um processo no STF porque ela ia ter do primeiro para o segundo turno. Então ela entrou com um processo dizendo que ela queria votar. Isso no Brasil, em que durante tanto tempo o voto foi tão alienado, né, que as pessoas votavam no seu parente, votavam naquele que lhe daria imediatamente dinheiro, né? Isso aqui para mim me encheu de esperança, sabe? Eu estou acompanhando esse processo que ainda não está resolvido, mas acho que isso fala um pouco dessa esperança que nós devemos ter. Os brasileiros elegeram um presidente que não nos representa. Ou melhor, representa a 23% dessa população, que hoje sabemos da nossa população. É uma população de 30 a 40 anos, branca e masculina. Mas são 23% organizados, o que faz muita diferença. Então é preciso que os jovens se organizem para votar. A única arma que eu acredito que pode resolver alguma coisa, ainda lembrando da arma do pobre do vizinho, não pobre, do pobre do Walter, que tem esse vizinho, é a arma do voto. O voto é a grande arma da democracia. E democracia é um regime incompleto. E na incompletude da democracia está a sua beleza. Então vamos lá. Vamos aprender com os nossos erros. É hora de aprender com a experiência de 2018 e mudar esse país. Eu ando dizendo que no Brasil agora, quem não disser que é otimista, é melhor que fique calado. A Isabel sabe que eu digo sempre que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado. Está logo aí o nosso atacado. É outubro. A gente vai virar essa história, eu tenho certeza. Eu acrescentaria só uma das grandes ansiedades que eu tenho em relação às novas gerações, que tem que ver com algo que eu falei há pouco, que tem que ver com a padronização. Assusta-me muito que estes movimentos de cancelamento possam estar a induzir a todos, não só aos mais jovens, mas sobretudo aos mais jovens, para um lugar de mesmização, em que todos temos de adotar o mesmo comportamento, ter a mesma ideia, ouvir a mesma música, comprar a mesma roupa, pertencer, no fundo, a uma espécie de super tribo de onde ninguém pode sair. E isso desilude-me muito. Eu acho que é preciso escutar as várias vozes e encontrar nuances. Todos nós somos bastante diferentes e, de alguma forma, de todos nós se pode esperar um lugar absolutamente único. Eu quero muito isso, quero muito essa valentia. Eu, por vezes, tenho muita dificuldade, ou melhor, eu tenho sempre muita dificuldade em acreditar na multidão, mas acredito sempre que há um líder ou que há uma elite, se vocês quiserem, no sentido de haver um conjunto, às vezes pequeno de pessoas, às vezes uma só pessoa, que pode iluminar toda a multidão e, no fundo, indicar um caminho de profunda redenção. Então, eu quero muito isso da juventude, dos jovens,
quero muito essa resistência em relação a essa narrativa que parece meio inventada para que vocês fiquem quietos e para que vocês sejam todos iguais. E então eu quero muito que vocês não sejam iguais e de facto não fiquem quietos. Mais uma pergunta. Sim. Gente, primeiro bom dia, agradecer, né, vocês por esse momento único, incrível. Também sou fora Bolsonaro, só para deixar claro. Mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta para essa frase, assim, é urgente viver encantado e falando do outro. A gente percebe no livro, em todos os livros do Walter, muitos universos, Japão, Espanha, Brasil, muitos tipos de personagem. E eu queria saber, assim, de vocês que escrevem, que são encantados por muitos assuntos, qual é o ponto de atenção, qual é a rotina, mas assim, como desenvolver esse olhar para se encantar sobre o outro, sobre as diferenças do outro, o que desenvolve isso, assim, como vocês se mantêm encantado e com tanta alteridade, olhando para tantas pessoas e culturas. Eu acho isso lindo, então parabéns e muito obrigada, gente. Queres começar, Walter? A frase é tua. É urgente viver encantado. Eu acho que aquilo que me faz aproximar do outro é o desconhecido, o não conhecer, o começar por não entender. E talvez isso justifique, ou sobretudo isso justifica o porquê eu escrevo. Eu escrevo para dentro do desconhecido, escrevo porque desconheço, e a única forma de poder saber alguma coisa é exatamente a oficina da escrita que vai oferecer, digamos assim, essa possibilidade de chegar mais perto. Então, eu sempre acho que é a grande proposta da vida é, de facto, a gente começar por não saber quem são os outros e ter vontade, não é, de pressentir um pouco como eles podem pensar diferente, fazer diferente. E a gente vai, regressando muito ao tema da mesa e àquilo que a Isabel perguntava no início, a gente vai um bocadinho sabendo até quem somos nós, não é? Medindo, ficamos criando formas de medir quem somos em relação aos outros, senão não é possível. Há uma frase na Desumanização, num dos meus romances, em que eu digo qualquer coisa que a humanidade começa no outro. A humanidade é um conceito inevitavelmente, eu só sou humano se estiver em relação. Eu não posso sozinho, e se eventualmente o mundo acabasse e sobrasse eu numa ilha deserta, eu sozinho não seria a humanidade. A humanidade implica sempre a presença dos outros. E na Desumanização o pai da Aldora diz isso: a humanidade começa no outro e não exatamente em ti. E por isso, para mim, foi sempre um movimento necessário. Para mim é necessário que os outros sejam diferentes, que os outros sejam estranhos, que os outros não sejam inteligíveis para mim, e esse é o encanto que eu encontro na oportunidade de estar vivo. É de facto haver mais alguma coisa além de mim. Eu sozinho seria muito pouco, insuficiente, não me basto sequer a mim mesmo. Lília, queres dizer? Bom, eu diria que há uma diferença bem grande entre o termo desigualdade e diferença. Desigualdade supõe obrigatoriamente hierarquia. Diferença supõe que eu devo encontrar no outro, é assim que eu vivo, aquilo que me surpreende, aquilo que me deixa curioso. Eu sempre digo, voltando à pergunta da Júlia, juventude não é uma faixa etária, é um estado de espírito. E tem a ver com a juventude essa capacidade de se encantar, né? Macunaíma, ou Macunaíma, né, como dizia o Jair, se encantou, foi ao Monte Roraima e se encantou. Essa é a única maneira da gente estar viva, né? A gente ter essa possibilidade de viver a nossa diferença no outro, naquilo que a gente projeta no outro, porque o outro é sempre um projeto imaginativo, não é? Mas penso que é esse imaginário que nós queremos, né? Um imaginário que liberte, um imaginário que dissolva, né? Porque, já dizia o Milor, a igualdade é burra, né? E monótona, eu diria também. Tem gente que fala, quando alguém morre, que a pessoa desencantou, né? Então, desencantar é estar morto, né?
quando a gente está encantado, viver é estar permanentemente encantado, deve ser um pouco isso. E encantar aqui, eu que venho novamente, de uma tradição da oralidade, eu costumo dizer que eu escrevo por puro egoísmo, né? Eu escrevo para não esquecer, né? Para não esquecer de onde eu venho, quem sou eu, enfim, a minha cultura, porque ao entrar nesse mundo que não é meu, ou que não era meu, né? Esse mundo ocidental, esse mundo desenvolvido, tecnológico e tudo mais, isso, a tendência ao entrar nesse mundo era esquecer justamente da onde eu vinha. Aliás, foi essa o propósito dos militares lá nos anos 60, finalzinho dos anos 60, quando eles criaram a FUNAI, eles criaram com o objetivo de a FUNAI fazer uma política de integração, né? E essa integração não era só integração territorial, era uma integração das pessoas. E muitas crianças indígenas foram mandadas para as cidades nessas ocasiões, exatamente para aprender a esquecer de si mesmo, a começar a esquecer de si mesmo, a esquecer da sua tradição, da sua oralidade, da sua identidade e assumir cinicamente essa identidade brasileira, não é? E isso fez com que, naturalmente, toda uma geração acabasse também se perdendo, digamos, dentro dessa sociedade que vai prometendo muita coisa e vai nos oferecendo muito pouco, né? E como nós corremos atrás da promessa constantemente, a tendência é a gente acabar esquecendo o caminho que a gente tem que fazer. Então e aí eu costumo dizer sempre que o Ocidente, ele nos oferece futuro, né? Ele nos oferece realização, nos oferece felicidade. Uma felicidade que nunca está aqui e agora, está sempre muito além da gente. E a gente vive o tempo inteiro correndo atrás do tempo, porque dizem aqui que tempo é dinheiro. Então a gente corre o tempo todo atrás do tempo e esquece de marcar as nossas vidas no tempo, porque a gente vai correndo atrás do tempo do outro, né? O tempo do Ocidente, o tempo do relógio, o tempo da produção, o tempo da riqueza, o tempo do acúmulo, o tempo de ser alguém na vida. Aí a gente chega lá no fim, quase para desencarnar, ou desencantar, e a gente descobre que a gente não viveu o encanto da existência, né? Então, na verdade, o nosso esforço tem que ser, partindo, digamos, do meu próprio exemplo, o nosso esforço tem que ser no sentido de não nos esquecermos, né? Fazermos um esforço grande para não nos esquecermos. Aí eu lembro que isso também é uma das afirmações que o Davi Copenaua faz, né? Exatamente, né? Que o povo da cidade é o povo do esquecimento, né? E quando a gente esquece do nosso pertencimento a algum lugar, a gente abre mão e deixa que algum profeta, que algum mito, que algum salvador da pátria apareça e resolva por nós os nossos problemas. Isso, novamente, é a ideia de vivermos o futuro, né? E de não nos comprometermos com o presente. Os povos indígenas, não dá tempo também de eu desenvolver tudo isso aqui, mas os povos indígenas são povos do presente. E é por isso que eles causam tanto espanto ainda no mundo ocidental, que é o mundo do futuro. O mundo do futuro é puro egoísmo. O mundo do presente é solidariedade. Mas eu vou deixar só por aí, para vocês. Obrigado. Oi. Gente, tudo bem? Os autógrafos, eu ia pedir quem está com o livro para fazer autógrafo, para receber o autógrafo, ficar numa fila direita, por favor. Mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer muito ao Daniel, à Lília, ao Walter, a todos quantos estiveram aqui e pegar numa palavra do Daniel, o espanto. É bom que continuemos a espantar-nos com o outro, não é? Até já. Muito bem.